O vídeo de hoje envolve guerra, envolve briga, envolve treta de internet, envolve briga de famosos. Fala galerinha, Oscar na área em mais um vídeo pra vocês. E seguinte, eu estou gravando esse vídeo no momento em que acabou a cerimônia do Oscar. E pra dizer pra vocês só o seguinte: Brasil! Só mais uma vez. Brasil! Pra quem esteve aí na internet esses últimos dias, sabe que rolou uma treta enorme com relação ao filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que é um filme brasileiro, com o filme Emília Pérez, de um francês que eu não tô nem afim de lembrar, porque tem muita treta envolvida, muita coisa que aconteceu. E se você acompanhou essa treta toda, eu não vou ficar entrando em detalhes, tem muitas pessoas por aí que a gente explica muito melhor do que eu não entendo muito de cinema, só algumas coisas meio assim, mais ou menos, mas tô aqui pra, de certa forma, comemorar também de que Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, o primeiro Oscar de filme brasileiro como o melhor filme internacional, ainda por cima pisando em Emília Pérez. Só lembrando que Emília Pérez foi indicado a 13 Oscars. E só ganhou em 2. Melhor atriz coadjuvante, ok, beleza, é uma categoria importante. E também melhor canção original, que pra quem assistiu ao filme e viu bastante review, gente, teve muita crítica. Então a coisa tava um pouco séria. Mas assim, eu até então não assisti o filme. Não sei se eu vou assistir porque é um musical, gente. Eu não gosto de musicais. Desculpa, gente, eu não gosto de musicais. Mas eu assisti ao vídeo de uma pessoa. E você também vai assistir comigo, fazendo aí uma resenha sobre o filme tão polêmico. E me desculpa, Isabela Boscov, que eu gosto muito de você, das suas resenhas. Mas a resenha desse cara aqui não existe outro igual aqui no YouTube, e eu te aconselho a procurar, gente, o Seijinho, porque ele fala sobre filmes, gente, e ó, é muito engraçado. E eu espero que ele nos dê algo assim, sabe, totalmente especial sobre o Emília Pérez. Vou deixar o Seijinho a partir de agora falar, vamos acompanhar. Emília Pérez é provavelmente o filme mais horroroso e mais apocalíptico dos últimos tempos. O filme... Nossa, já começa assim, Seijinho, caramba! Teve inúmeras polêmicas nos bastidores. Sim. Começando que o diretor queria fazer um filme que se passasse no México sem usar ator mexicano. Nenhum, gente, nenhum. Só Gente, assim, pra lá das questões, digamos assim, que as pessoas falam, porque é um filme sobre pessoa trans e tal, ai meu Deus, gente, vamos esquecer essa parte e só vamos pensar o seguinte: o diretor, um francês, ele foi fazer um filme que era de uma história mexicana, uma história assim que faz muita parte do imaginário do mexicano ali, e ele não usou nenhum ator mexicano. Acho que usou uma só, mas assim, porque ele disse simplesmente que atores mexicanos são ruins. Eu não tô brincando, gente, isso é verdade. E ele atropelou totalmente a cultura mexicana. Gente, ele cagou pro México. Decidiu, vou fazer um filme do México sem o México. A língua, assim, gente, não tinha um sotaque do espanhol mexicano. Imagina você assistir a um filme que se passa aqui no Brasil e os atores, os personagens falam uma espécie de portunhol, um português meio travado, meio misturado com o espanhol, porque o diretor achava que essa era a língua do país. Você não ia gostar. Será que os mexicanos gostaram? Já digo que eles odiaram. Selena Gomez tem origem mexicana. E, curiosamente, do elenco principal, só a Selena Gomez tem origem mexicana. E, curiosamente, o espanhol dela é o pior. Ela fala espanhol tão bem quanto eu, e olha que eu quase repeti em espanhol. Outro problema foi a própria descaracterização do México. Muitos mexicanos... Pelo jeito, o Serginho vai trazer as polêmicas, então não tem necessidade de ficar explicando, tá? Deixa o homem falar. Duramente a forma com que eles retrataram o país, o idioma e a cultura. Sem contar também que todo mundo sabe que no México é tudo amarelo. Você chega lá e aparece um filtro Nunca fui lá, então na não sua sei. visão. Você começa a ver tudo amarelo. Os filmes de Hollywood já mostraram isso. Só que por algum motivo nesse filme é azul.
Isso daí pra mim foi o maior absurdo de todos os tempos. Tirando isso, a atriz principal também se envolveu em um monte de polêmica, acusou a equipe da Fernanda Torres de estar fazendo difamação contra ela, isso sem fundamento. E é isso, gente, que criou essa treta entre o filme Ainda Estou Aqui com Emília Pérez. E por isso que os brasileiros passaram a odiar esse filme Emília Pérez e torcer contra. Porque houve uma acusação por parte da equipe do filme da Emília Pérez em relação à equipe do filme Ainda Estou Aqui, que na verdade não existia. O pessoal do filme brasileiro não tinha feito nada, mas eles estavam fazendo, entendeu? Então assim, tipo... E aí, gente, você sabe como é que é? Mexeu com brasileiro. O brasileiro pode até nem entender nada de cinema, mas mexeu com brasileiro, já era, tá? Por isso foi tão repercutido isso. E a Fernanda Torres ia até falar, gente, não transforme isso em Copa do Mundo, mas já era tarde demais. Mano, clima de Copa do Mundo, Fernanda. Nenhum. E é claro que a internet também desenterrou tweets antigos dela, sendo bastante problemático. Sim. E sabe o que é o pior muito problemático. Tudo? É que mesmo com todos esses problemas de bastidores, o filme em si foi lá e conseguiu ser pior ainda. É simplesmente um dos piores filmes já feitos. E ainda assim, esse filme conseguiu ser pior do que 365 DI. Indicado difícil, hein? 13 categorias no Oscar. Gente, isso foi forçação de barra, velho. Muita forçação de barra. Como? Eu não sei. Rita Moura Castro é uma advogada muito infeliz com seu trabalho por motivos de... Ela é uma advogada, então ela lida com todo tipo de gente e ocasionalmente ela tem que defender um bandido. E dá pra perceber que ela tá meio perdida na vida porque ela tem quase 40 anos de idade e ela parece a Wandinha mexicana. Você tá meio velha pra ser a Wandinha mexicana, né? Como no assim, último gente? caso dela, ela ajudou a inocentar um homem que claramente matou a esposa dele. Mas por falta de provas foi declarado que ela cometeu o oposto de viver. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que a Rita nem recebeu os devidos créditos por vencer esse caso. Quem fica com toda a glória é o colega dela que não fez nada. Porém, um dia a Rita recebe uma ligação de uma pessoa misteriosa perguntando se ela quer ganhar muito dinheiro. E caso ela queira, é pra ela ir até a banca de jornal em 10 minutos. E, obviamente, ela vai. Afinal, ela já ganha dinheiro fazendo coisas questionáveis de qualquer forma, mas chegando lá Cuidado, seja um dia você pode precisar de advogado, tá? Toma cuidado. Banca, ela é sequestrada. Bem que no Brasil, né, gente? Se você sacudir qualquer árvore ali da pra cima, cai uns 10 advogados. 10 advogados e 5 engenheiros, tá? Assim, tipo... Tem muito no Brasil. Enfiam um saco na cabeça dela, botam ela... Caraca, peraí. Mas chegando lá na banca, ela é sequestrada. Enfiam um saco na cabeça dela, botam ela dentro de um carro e levam ela até o meio do deserto, né? no meio do nada. Quem poderia imaginar que um telefonema de uma pessoa misteriosa te oferecendo muito dinheiro poderia acabar dessa forma? É cada golpe super elaborado hoje em dia, né? Daí eles colocam ela num trailer onde ela fica sentada de frente pra um dos chefões do narcotráfico, o Manitas Del Monte. E ele oferece 2 milhões de dólares pra ela, mas ela tem que decidir se ela vai aceitar esse dinheiro antes mesmo de escutar a proposta. É quando a pessoa te pede segredo antes de falar. Pra você prometer que não vai falar uma coisa, você não sabe o que é. Se a pessoa vai compartilhar um crime comigo, o fato de eu ficar calado é como se fosse cúmplice. Tá ficando doido. E ela aceita na hora. Tem claro, pouquíssima coisa no mundo que uma pessoa não faria por 2 milhões de dólares, não é mesmo? Participar desse filme seria uma dessas coisas que ninguém faria. O Manitas então diz que ele gostaria de ser uma mulher. Na verdade, durante a vida toda, ele sempre se sentiu como uma mulher, como uma Manitas. Mas agora, a Manitas gostaria de realizar cirurgias plásticas para se sentir mais à vontade com seu corpo. E ela precisa que a Rita providencie tudo por ela. Que a Rita encontre um médico cirurgião que tope fazer essa operação fora do México e dos Estados Unidos, que a Rita ajude ela a forjar a sua própria morte e que a Rita cuide da sua família, porque ele até então, Manitas, futura Emília Pérez, não tá querendo advogado, tá querendo faz tudo, né? Porque a mulher tem que fazer tudo, tudo. A Manitas tem uma esposa, a Jessie, e mais 2 filhos pequenos. Só que depois da cirurgia, a Manitas quer abandonar de vez a pessoa Manitas. Ela quer recomeçar com outro nome, outra identidade, outra vida. Ela não quer nem que a família dela saiba dessa nova identidade dela. Ela quer que eles realmente acreditem que ela morreu. Ela faz sentido, porque sendo ela alguém do crime ali, do crime organizado, do tráfico,
faz sentido, porque a família seria, no caso, alvo fácil para os inimigos, né, no caso. Então seria melhor acreditar que, que ele morreu mesmo. Aquela história do pai que morreu. vai comprar cigarro e nunca mais volta. Dessa vez é a mamãe que forja a própria morte e nunca mais volta. Então a Rita começa a procurar um cirurgião. Primeiro ela vai até Bangkok e é muito engraçado que esse filme é um musical, gente, né? E foi... É o ator que faz o Leonard em The Big Bang Theory? Não, né? Ela vai nossa, até parece Bangkok, muito. E nossa, é muito cara é chinês, nada a ver. Esse filme é um musical, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu escutei alguém cantando. Dá uma confundida aqui, como se Bangkok ficasse na China, mas não fica. Gente, mas olha, é tudo a mesma cara, gente. É tudo a mesma cara. Engraçado que esse filme é um musical, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu escutei alguém cantar de pênis pra vagina. Nossa, isso é feio. É feio. É simplesmente fantástico. Esse filme realmente merece ganhar as 3 indicações que ele... Será que essa música que foi a melhor música original? Tá no Oscar. Quando a Rita chega de viagem, a Manitas enfia um saco na cabeça dela de novo e manda ela se apressar. Cara, tipo assim, qual é a tara qual é a tara dela com sufocar as pessoas? Mas ele está com receio de realizar o procedimento porque a Rita não quer revelar a identidade da Manitas. E o doutor acha que ele vai estar ajudando um criminoso a fugir de seus crimes. Com certeza estará, no caso. Sim. Ele não está errado. Por Nem isso, o doutor pede pra ver a cliente antes dele tomar uma decisão. Só que a Rita avisa que se ele for ver a cliente, ele vai ter que aceitar fazer a cirurgia. Com a Manitas, você tem que aceitar tudo antes mesmo de saber aonde você tá se metendo. E Manitas, no caso aqui, ela é tóxica. Muito tóxica. Isso é uma metáfora para a experiência de assistir esse filme. Você é obrigado a aceitar essa tortura psicológica antes mesmo de saber que isso vai te causar danos irreversíveis. Daí eles voltam pro México e o doutor faz uma entrevista com a Manitas. E ele aceita fazer o procedimento porque ele realmente percebe que é algo que ela vai morrer também, né? fazer. E se ele não aceitar fazer, ele vai virar comida de cachorro. Foi uma escolha muito fácil. Caraca, eu tô muito assim, adiantando as piadas do Seijinho. Parei. Novos passaportes pra esposa da Manitas, a Jessie e os 2 filhos pequenos. E ela leva eles até a Suíça, onde eles vão morar o resto da vida, completamente isolados da civilização, ali no meio da montanha, no meio da neve. E a Rita ainda tranquila. Aí eu fico pensando, se a ideia era tirar o alvo da família, se passando por... como se ela estivesse morta, pra que então levar a família pra Suíça? Ficar isolada? Eu falei, zero sentido. Dizendo que é um lugar muito bonito e tranquilo, perto de um lago. Filha da puta! Quando o lugar é frio desse jeito, ter um lago por perto só piora. Além de que não é bom ter um lago perto de um lugar onde você cria crianças pequenas. Bom, mas tudo isso é necessário porque é muito perigoso elas ficarem ali no México sem a proteção da Manitas. Afinal, muita gente odeia ela e quer matar ela e a família inteira dela. Daí, cumprida a parte da Rita, ela se despede da Manitas pelo telefone e começa a chorar muito, porque agora ela é uma milionária e tudo que ela precisou fazer foi ajudar uma das maiores criminosas do México a fugir do país e abandonar a família dela. Gente, basicamente é o que todo advogado faz. Desculpa, todo não, tá? Vou corrigir. Gente, é basicamente o que grande parte dos advogados fazem. Advogado só quer defender o interesse do cliente, ele não vai simplesmente está do lado da verdade. Se o cliente estiver errado, ele vai tentar dar um jeito de reverter. Essa ideia de que o advogado está aí só para defender os direitos do seu cliente, isso é mentira, balela. Ele vai inventar um monte de mentira. O problema da Rita ele quer ganhar. Não foi ter que defender bandido, mas sim ganhar pouco pra fazer isso. Um tempo depois, a Jessie assiste ao noticiário mostrando que encontraram o corpo da Manitas. Claro, ela chora, mas assiste ao noticiário bandido, mas sim ganhar pouco pra fazer isso. Não é esse noticiário, um tempo depois, sacanagem. A Jessie assiste ao noticiário mostrando que encontraram o corpo da Manitas. Não, isso não tem como, gente. Gente, desculpa, não tem como. Não tá uma porcaria isso. Cara, isso aqui tá aparecendo... Tempo depois, a Jessie assiste ao noticiário. Gente, isso tá aparecendo coisa de YouTube, meu irmão. Pô, eu faço coisa melhor do que isso aqui com edição, velho. Não, sério mesmo. Gente, que decepção, coisa horrorosa. Esse filme foi indicado a 13 Oscars. Mostrando que encontraram o corpo da Manitas. E claro, ela chora muito. Sim, a desgraçada da Manitas realmente vai abandonar a esposa dela pra criar 2 crianças sozinha. Ela vai deixar a família dela sofrer pela morte dela e tudo. Enquanto isso, a Manitas passa pelos procedimentos cirúrgicos e fica muito feliz com o resultado. E agora ela decide se chamar Emília Pérez. Mudou de nome que é pra família dela. Tem uma coisa que não faz nenhum sentido aqui nessa história. A Manitas, no caso, chega um momento da vida do Neida e fala:
sempre me sentir uma mulher. Não há problema nenhum. Mas o jeito que é colocado aqui, pelo menos eu não assisti o filme, nem pretendo assistir, gente, desculpa, eu não vou assistir. Mas que todo mundo fala é que isso é muito artificial, isso. Sabe, 0 indícios a pessoa deu de que em algum momento da vida ela era uma pessoa trans, por exemplo. Gente, desculpa falar, todo viado, por exemplo, ele dá um jeitinho, gente. Dá pra perceber, tá? Dá pra perceber. Você que é da família, você percebe. Você não quer falar, você não quer comentar? Não quer, mas você percebe. Você que é amigo, colega, fica meio sem graça de perguntar, e a pessoa às vezes pode até negar, mas você percebe que tem uma coisa diferente sim, tá? Não vem não. Ela decide passar pelos procedimentos cirúrgicos e fica muito feliz com o resultado. E agora ela decide se chamar Emília Pérez. Mudou de nome que é pra família dela não achar ela de jeito nenhum mesmo. 4 anos se passam e a Rita, nossa maior advogada, passa a morar em Londres. E durante um happy hour com os colegas, uma moça misteriosa começa a conversar com ela e diz que também veio do México. Elas conversam como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, mas logo a Rita percebe que aquela mulher era a Manitas. E ela fica com muito medo de que a Manitas tenha vindo matar ela. Apagar a última testemunha que sabe quem ela foi na vida passada. Sentido. Mas ela não poderia estar mais enganada. Nesses 4 anos, nossa Emília Pérez mudou completamente. E não só fisicamente, mas parece até que ela fez um transplante de personalidade. Ela abandonou a vida do... Tá lembrando, gente, que não existe transplante de cérebro nem de personalidade não, tá? Só pra você saber. E agora ela só quer viver em paz e curtir a aposentadoria dela com toda a sua fortuna que ela fez matando um monte de gente no México. E ela veio procurar Rita porque ela quer que ela traga de volta os filhos dela para o México. Depois de 4 anos ela foi se preocupar. Mais viver sem eles. Depois de 4 anos. Tivesse pensado nisso antes de forjar sua própria morte, né? Exatamente. Não dá pra desforjar sua própria morte agora. O governo vai cobrar imposto de renda desses últimos 4 anos que você ficou devendo. Eu já pensei em fazer isso também. Enfim, a Rita decide ajudar, afinal a Emília ainda é uma mulher muito poderosa e a Rita não quer que a cabeça dela vá parar dentro de uma sacola de novo. Justo. Daí ela traz a Jessie e as crianças de volta pro México e apresenta a Emília Pérez como sendo uma prima distante da Manitas, que por algum motivo lembrou 4 anos depois que ela tinha uma família pra cuidar. E obviamente a Emília fica extremamente... E outra coisa, a esposa não sabia que ele tinha uma prima, que inclusive era muito parecida com ele no caso. Empolgada com a chegada da família dela. Ela abraça e beija os filhos dela, que agora ela tem que fingir que tipo aquelas pessoas inconvenientes, dela, né? Que vem lá e simplesmente agarra a criança dos outros. Eu ia achar bem esquisito se uma pessoa que eu nunca vi na vida chegasse assim amando muito os meus filhos. Acho que nem eu iria amar tanto os meus filhos assim logo de cara. Eu sou um cara introvertido, as pessoas têm que me ganhar aos poucos. E a Emília quase beija a Jessie na boca também, é uma prima bem assanhada. Sim, mas as coisas não são tão fáceis assim quanto a Emília esperava. Primeiro que os filhos estão tristes de terem se mudado. Afinal, eles já tinham se acostumado com a Suíça e eles estão com saudades só se ferram, de esquiar. Né? As crianças lá na Suíça vivendo do bem bom, comendo bombom alpino e queijo suíço todo dia e do nada eles têm que voltar pro México e morar com uma velha que eles nunca viram na vida. Depois disso, a Emília sai com a Rita e ela insiste para que a Rita também fique no México. Ela até oferece dinheiro pra Rita ficar por lá sem fazer nada, só que a Rita diz que ela tem o trabalho dela. Sim, aquele mesmo que ela odeia e está constantemente reclamando sobre. Nisso chega uma mulher distribuindo um panfleto de desaparecido do filho dela que sumiu faz alguns anos. E esse é um dos caras que provavelmente foi vítima da violência do narcotráfico sob o comando da Manitas. E a Emília fica muito encucada com isso, tanto que ela vai até a cadeia e manda um dos seguranças dela perguntar para um dos prisioneiros, que provavelmente era conhecido dela, sobre o paradeiro daquele garoto. E o homem diz que eles mataram várias pessoas e enterraram numa refinaria. A Emília então vai até o local e começa a escavar. E eles encontram vários corpos lá, inclusive o daquele rapaz. E a mãe dele abraça a Emília e começa a chorar muito, agradecendo ela por ter ajudado a dar uma conclusão para aquilo. E aí a Emília descobre que existem várias pessoas desaparecidas no país. Olha que loucura! Olha como... Ela não sabia disso. Se ela era terrível porque era uma narcotraficante e fazia um monte de absurdos e merdas, por exemplo, não sabia quantas pessoas ela mesma matou? A desgraçada finge que está chocada quando ela é responsável por metade
metade desses desaparecimentos. Acabei de falar, é tipo quando você descobre que ficar reclamando o tempo todo dos filmes faz você não ser chamado pra ser o Nimbus no próximo filme do Turma da Mônica Jovem. Ele tem uma coisa com esse Nimbus da Turma da Mônica Jovem. Enfim, depois dessa super descoberta, a Emília decide fazer da missão da vida dela encontrar essas pessoas desaparecidas pela violência do narcotráfico. Ela até cria uma ONG que se chama La Lucecita, ou A Pequena Luz, e ela convida a Rita para trabalhar com ela. Juntas, elas começam a conversar com vários prisioneiros arrependidos e elas descobrem vários locais onde eles enterraram corpos. E aí, a Emília acaba virando uma heroína nacional. É o comeback da Madre Faz sentido Teresa, nenhum, sendo gente, que, novamente, nenhum sentido. Metade dessa Gente, não tentem achar sentido nesse filme, porque não tem. galera, foi ela que mandou matar. É muita cara de pau. Ela nunca foi julgada pelos crimes que ela cometeu. Ela simplesmente matou uma galera por anos, meteu o pé do México, abandonou a família dela e agora que ela volta, ela quer pagar de boazinha. E calma que piora, tá? Esse filme ainda vai forçar mais a narrativa de que ela é um anjo. Se prepara. Enquanto isso, a Jessie tá feliz da vida saindo com o Gustavo, que era o amante dela no México. E aí... De novo falando, gente, uma transição de gênero não é uma transição de caráter, tá? Emília percebe isso. Ela até chega a perguntar Gustavo, que era o amante dela no para. Enquanto isso, a Jessie tá feliz da vida saindo com o Gustavo, que era o amante dela no México. E a Emília percebe isso. Ela até chega a perguntar se durante o casamento dela com a Manitas, ela traía. E a Jessie diz que sim, só que era uma paixão muito intensa e acabou não durando muito. Porque a Manitas iria descobrir e ia mandar matar os dois. Sim, esse era o tipo de pessoa que a Manitas era. Mas olha que engraçado, agora que a Manitas é a Emília, ela é super boazinha e tá toda amiguinha da Jessie. Depois disso, a Emília organiza um baile beneficente pra ajudar a ONG. E ela convida vários políticos corruptos e chefes do narcotráfico. O que é um pouquinho questionável, né? Você usar o dinheiro do narcotráfico pra encontrar as vítimas do narcotráfico. A Emília é a arrependida mais fraca da história. Ela nunca tenta combater o narcotráfico. Ela apenas combate uma das consequências dele. Na verdade, é meio que comprar uma consciência tranquila e pra se livrar do remorso, né? E conhecimento pra bater de frente com eles, mas claro, ela prefere fazer o trabalho pela metade. Num outro dia, uma mulher chamada Epifania entra na ONG com uma faca escondida na bolsa. Ela vai até o escritório da Emília e diz que recebeu uma carta dizendo que encontraram o marido dela. Só que a Emília diz que o marido dela está morto e que ela sente muito. Daí a Epifania começa a rir. E ela diz que na verdade ela está feliz porque o marido era violento com ela. E ela trouxe a faca com medo de encontrar ele vivo na ONG. Daí, quando a Epifania tá indo embora, a Emília pergunta se ela realmente trouxe uma faca. E a Epifania mostra que ela realmente trouxe uma faca. Daí a Emília mostra que ela anda com uma pistola e as duas... Ou melhor, qual é dessas? Gente, qual é o problema desse roteiro? Sério, qual é o problema desse roteiro? Nada tá fazendo sentido nesse filme. Não assisti, já odeio. Elas dão muita risada. É tipo quando você vai roubar a Oxo e é pego pelo funcionário, só que ele também tá roubando a Oxo todo dia. Ele rouba um maço de cigarro por dia. E aí vocês dão muita risada juntos na delegacia. Muito específico. Num outro dia, a Jessie passa a noite fora de casa com o Gustavo e só volta na manhã seguinte. E a Emília vem dizer pra ela que ela tem que pensar mais nos filhos. A desgraçada que abandonou os filhos por 4 anos reclamando de uma mulher que passou uma noite fora. E nisso a Jessie diz que vai casar com o Gustavo e que era algo que ela queria há muito tempo. E aí eles vão morar juntos numa mansão e levar os filhos, obviamente. Só que aí a Emília enlouquece de... Ou seja, Manitas está ali o tempo todo. Daisy começa a brigar com a Jessie, dizendo que ela não pode levar os filhos dela, sendo que ali ela tá fingindo ser a tia deles. E novamente, você abandonou eles por 4 anos. Você forjou sua própria morte, você deixou eles sofrerem pela sua morte. Você nunca vai ter direito à guarda deles. É uma pessoa horrível, né? A Emília manda os seguranças dela pegarem o Gustavo, arrebentarem ele e oferecerem $100 mil pra ele fugir da cidade e nunca mais... Isso porque a Emília Pérez está preocupada em achar corpos de pessoas que foram assassinadas pelo narcotráfico, né?
voltar. Sim, ela preferiu fazer isso do que simplesmente contar pra Jessie que ela é a Amanitas. E é claro que isso não dá nem um pouco certo, porque na manhã seguinte a Emília acorda e preferiu fazer isso do que simplesmente contar pra Jessie que ela é a Amanitas. E é claro que isso não dá nem um pouco certo, porque na manhã seguinte a Emília acorda e tanto a Jessie como as crianças acharam, foram fugiram. embora. Quem poderia imaginar? A imbecil deu 100 mil dólares na mão do Gustavo, que garantia que ela tinha que ele não ia pegar esse dinheiro e simplesmente planejar a fuga dele com a Jessie. Tem brasileiro que com 20 mil reais passa 5 anos ilegal nos Estados Unidos. Daí a Jessie liga puta pra Rita dizendo que a Emília bloqueou a conta bancária dela, que tinha todo aquele dinheiro que a Amanitas deixou de herança. Só que normal. Como que uma prima do cara ia fazer isso? Oh, Jess! Oh, Jess! Você ainda não percebeu alguma coisa estranha nessa Emília Pettis? Você não percebeu nada? Gente, você saca o seu dinheiro antes de fugir! Né, Jessie? Até porque se você saca o dinheiro enquanto está fugindo, dá pra te localizar. Dá pra descobrir, você sim. sabe disso, dá pra rastrear. Jessie? Depois disso, a Epifania e a Rita esperam a chegada da Emília no escritório da ONG, mas logo a Rita recebe a notícia que encontraram o carro da Emília. E o motorista dela estava morto e a Emília desaparecida. É mais... De novo, ou seja, mais uma vez ela forjou alguma coisa. Gente, essa Emília tem algum problema. Isso pra ela, né? Agora a ONG dela vai ter que achar ela mesma. Enquanto a Rita conversa com a polícia, um rapaz entra no escritório com uma sacola de supermercado. Sacola e a Rita disfarçadamente vai abrir essa sacola sozinha no escritório dela. E como você deve imaginar, dentro dessa sacola, ela encontra 3 dedos da Emília decepados. Daí de noite, a Rita recebe a ligação do sequestrador, pedindo 30 milhões de dólares, que é a mesma quantia que tinha na conta bancária da Jessie. Sim, obviamente foi a Jessie e o Gustavo que sequestraram ela. Gente, isso ficou legal. Agora eu gostei. O filme, de repente, ó, subiu um pouquinho no meu conceito. Mas só um pouquinho. E seria engraçado demais se o Gustavo tivesse usado aqueles 100 mil dólares que ele ganhou da Emília pra planejar o próprio sequestro dela. Eu tô torcendo demais pra que tenha sido isso que aconteceu. Daí a Rita contrata uns mercenários pra ajudar ela e resgatar a Emília. Chegando no local de encontro, a Rita finge que veio sozinha e pede pra ver a Emília. Mas o Gustavo percebe que ela trouxe reforços e começa uma trocação de tiros sem fim, porque eles também estão armados até os dentes. E novamente seria engraçado demais se ele tivesse comprado todas essas armas com o dinheiro da Emília. E enquanto rola esse tiroteio todo, a Emília começa a contar pra Jessie como elas se conheceram. Ela dá detalhes do casamento delas e do relacionamento delas. E aí finalmente a Jessie percebe que a Emília era a Amanitas. E assim, meio tarde de você contar agora, né? Se você tivesse contado desde o começo, nada disso estaria acontecendo. Meus parabéns. Bom, estaria todo mundo feliz em casa, todo mundo tranquilinho. Emília Pettis estaria lá com os filhos, todo mundo convivendo em harmonia. E quem sabe aí ter até um trisal entre Jess, Emília Pettis e o Gustavo. Nessa hora, o Gustavo pega a Emília e coloca no porta-malas do carro. Ele começa a dirigir, começa a fugir do local, mas a Jessie fica pedindo pra ele parar. Ele bate na Jessie, mas ela consegue pegar a arma dele. Ela mais uma vez manda ele parar o carro e ele obedece, só que ele freia com tudo. Daí ele fica tentando pegar de volta a arma da mão dela, só que ele capota o carro e o carro explode. E todo mundo morre. Mais 3 pessoas desaparecidas pra ONG dela achar. E sim, os 3 morreram. Os filhos dela acabam ficando órfãos, tudo por culpa exclusivamente dela. E o mais bizarro é que ela não morre por conta dos crimes que ela cometeu como Manitas, mas sim pelas burrices que ela cometeu como Eu perdi alguma coisa. E calma que tem a pior parte ainda. Porque no final, eles ainda fazem tipo uma cerimônia de santificação da Emília Pérez. Eu tinha ouvido falar sobre isso, mas eu não tinha visualizado essa cena. E agora ficou muito bizarro. Um dos piores seres humanos que já pisaram no México, junto com o Sr. Barriga. E é exatamente por isso que esse filme nem precisava de todas as polêmicas que ele acabou se envolvendo nos bastidores. Porque ele por si só consegue ser uma das piores bostas já criadas. 13 indicações para o Oscar. Não faz nenhum sentido
Isso. E foi essa obra-prima apresentada aqui pelo Serginho que recebeu 13 indicações para um Oscar. Gente, você sabe quais filmes receberam tantas indicações assim para um Oscar? Titanic, por exemplo, recebeu 14 indicações, levando 11 prêmios. Os Seus Anéis foi indicado a 13 e levou 11 prêmios. Emília Pérez, essa obra-prima do entretenimento, conforme Serginho nos mostrou, recebeu 13 indicações. Ainda bem que a justiça, às vezes ela é feita, ele só levou 2 estatuetas, só 2, e fico contente com isso. Porque, gente, sinceramente falando, pelo que eu percebo, que eu ainda também não assisti, mas eu estou aqui, tá tipo aqui, ó, muito acima, muito acima. Gente, não tem comparação. Mas você, o que você achou disso tudo? Você assistiu o Emília Pérez? Pretende assistir? Gente, perde seu tempo não, tá? Não vai. Eu fazendo campanha contrária. Mas eu ainda estou aqui, você tem que, por obrigação como brasileiro, assistir. Fala sobre um período muito ruim da nossa história. Tem temas muito fortes ali que você precisa aprender, você precisa conhecer, e pra gente não poder repetir os mesmos erros, como a Emília Pérez repetiu na vida dela. Entendeu? Viu o gancho? Ó, entendeu? Beleza? Então deixa seus comentários aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar sua curtida. E se vê numa próxima.